Quero declarar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Nenhum mal virá sobre a tua casa. Nenhum mal virá sobre a tua família. Teu Deus, Ele é um Deus poderoso. Tem uma canção que diz assim: grande é o Senhor. Vamos cantar ela? Glória a Deus. Quero que você cante com a sua alma para Ele, porque Ele é grande. A presença dEle está nesse lugar. A gente consegue ver o grande amor de Deus é quando a gente entra em lugares e ambientes difíceis, mas que a gente sabe que Ele está conosco. Te adoramos, Jesus. Fica em pé. Isso. Quero ouvir a sua voz. Vamos lá? Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Grande é o Senhor e motivo de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Jesus, tu é grande. A alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória, Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplauda a presença de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo de número 9. Lucas capítulo de número 9, versículo 37 ao versículo 42. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte,
lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito toma e de repente clama e despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Esse texto, ele é uma realidade dos nossos dias. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida no vale. Pessoas que, infelizmente, elas não têm uma vida diária com Deus. Elas não estão buscando ao Senhor. E por essa razão o inimigo aproveita da situação e ele entra. E sempre ele entra por uma brecha, por algo que a pessoa faz, por uma situação que a pessoa abre e ele então entra. Eu acho interessante nesse texto porque ele já inicia assim: no dia seguinte. Ou seja, após eles saírem do monte, após eles saírem da presença de Deus, eles descem no vale e encontram já uma grande multidão esperando e procurando por Jesus. Pedro, Tiago e João se encontravam no monte. Eles estavam na presença de Deus. Eles estavam animados, empolgados, cheios da glória do Senhor. Eles não pensavam em outra coisa. Eles não queriam saber o que estava acontecendo. Inclusive eles não queriam nem voltar para casa. Eles queriam estar na presença da glória de Deus. Não é à toa que eles queriam construir ali no monte 3 tendas, para eles ficarem ali. E isso é interessante, irmãos, porque eles estavam impactados, felizes. E geralmente é assim, acontece com a gente também. Quando a gente sai de um culto poderoso como esse, por exemplo, a gente sai saltando de alegria. Alguns não querem nem sair daqui, querem ficar, querem glorificar, querem exaltar o Senhor, porque estão cheios da presença de Deus. E nós precisamos entrar neste lugar, que é o lugar de adoração, é o lugar do monte, é o lugar onde eu reconheço a grandeza de Deus, e reconheço a minha pequenez, reconheço a minha dependência. E então eu consigo agradar o Senhor com o meu coração. Os discípulos não queriam saber, não queriam voltar, eles estavam, sabe, aquele momento que você sorri para todo lado. Eu acredito que era a conversa da hora, a conversa do momento. Eles vinham descendo e eles iam falando. Imagine Pedro, Tiago e João. Eles viram, eles estavam no Monte da Transfiguração. Então acredito que eles vinham conversando. E aí, tu viu? Tu sentiu o que eu senti? Uau! A presença aqui está forte. Então eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo lá embaixo. Estavam felizes. O foco principal para eles era Jesus. Eles estavam fixados em Jesus. Eles estavam pensando em Jesus. Eles não tinham tempo para pensar em outra coisa, principalmente em problemas. Porque quem está na presença de Jesus, até os problemas, irmãos, se tornam inferiores. Porque a grandeza de Deus supre o nosso coração e a nossa alma. A presença de Jesus nos alegra quando estamos tristes, para baixo. É só a presença de Jesus. Quantos aqui já passaram por um momento ruim?
Um momento que você disse, poxa, por quê? Mas logo após você falar isso, você sentiu aquele refrigério vindo sobre você, e você teve confiança que Jesus estava com você naquele momento, e você então teve vitória. É porque na realidade Ele estava ali mesmo, Ele estava com você como Ele mesmo prometeu. E é o que nós precisamos ter convicção. Momentos e problemas que passamos são insignificantes diante da grandeza de Deus. E outra, eu sei que problema é passageiro. O vale é passageiro. O vale não determina quem é você. Talvez você tenha uma vida até de monte, mas isso não quer dizer que você um dia vai passar pelo vale. Agora, quando você entrar no vale, lembre-se que você não está entrando sozinho. Jesus está com você. Aí você fala para mim, mas por que, pastor, que Jesus permite a gente entrar no vale? Às vezes, irmãos, não é Deus que permite. Às vezes você entra porque quer. Às vezes você entra no vale por uma situação que você mesmo provoca. Quantas pessoas entram em dívidas que Deus não pediu para ela entrar? Quantas pessoas olham para o céu e apontam para o céu e dizem, Senhor, o Senhor não olha para mim, sendo que os olhos do Senhor estão fitos e Ele está olhando para a terra em todos os momentos. Agora existe a tribulação. Inclusive a Bíblia vai dizer bem claro que a tribulação produz paciência. Quem quer ser paciente? Levante a mão. Então receba a tribulação. Às vezes a gente não compreende a ótica de Deus, porque para nós, irmãos, a gente veio para essa terra e a gente não vai passar por nada. Não. Nós estamos aqui e a Bíblia diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão chorar. No mundo as coisas vão ficar estreitas para vocês. Mas saiba de uma coisa, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu falo que o vale não determina você, é porque você precisa entender que a tribulação muitas das vezes é algo que acontece para Deus te ensinar alguma coisa. Mas existe a tribulação, que é um azinho a mais, que você entra nesse lugar, você recebe R$1.000 de salário, e você faz uma conta de 2.000, não tem como pagar, e você também não tem como olhar para o céu, e dizer ao Senhor, e Ele vai dizer, tu que foi besta, foi você que entrou nesse lugar, eu não tive culpa. E muitas das vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós entramos no vale, e para sair, a gente pede ajuda para Ele, mas para entrar, a gente satisfaz a nossa própria alma e as nossas próprias vontades. Esse dia eu passei no depósito do Detran, e o tanto de carro que estava escrito propriedade de Jesus, e Jesus não comprou nenhum daqueles. Mas por quê? Porque as pessoas se apressam, porque elas têm pressa de mostrar para o outro, elas têm pressa de mostrar para as pessoas que elas estão entrando num lugar, e esse lugar ainda não pertence a ela. E a gente tem que entender o nosso lugar, a gente tem que entender a nossa condição. Por quê, irmão? Porque tudo isso aqui é passageiro. Agora, a sua alegria
é fruto do Espírito. Agora, se você entra no vale, essa alegria, ela pode sair e dar lugar para tristeza. Agora, quando você entende seu lugar, você vive uma vida feliz. Tem coisa melhor do que você acordar cedinho e dizer assim: uau, eu não devo para ninguém. Não é, gente? Agora imagine você acordar dizendo assim: meu Deus, vai vir bater na porta de novo. Então deixa eu te dar um conselho: descansa no Senhor, porque eu acredito que tudo aquilo que Ele tem para você, Ele vai te entregar no tempo certo e na hora certa. O dia seguinte é realidade de muita gente, porque eles estavam na presença de Deus, mas no dia seguinte eles tiveram que descer de lá. E quando eles descem, eles encontram uma multidão sofrendo, procurando por Jesus, e dentro da multidão já aparece um dizendo: mestre, me socorre, eu tenho meu filho único, é o único filho que eu tenho. E o demônio o pegou e fica batendo nele, pedir para os teus discípulos, e eles não conseguiram expulsar. Agora eu te pergunto, por que que os discípulos, tinham 9 irmãos, só 3 que subiram o monte, por que que os 9 não conseguiram expulsar aquele demônio, se o Senhor deu autoridade para eles? É justamente, o segredo é esse. Eles estavam no vale, e eles não tinham subido ao monte, porque só consegue fazer algumas coisas espirituais quem tem uma vida no altar e quem tem uma vida na presença de Deus. É uma vida de monte que nos coloca em determinados lugares, irmãos. Não é a nossa capacidade, mas é a nossa entrega ao Senhor. É quando eu me dou a Ele, quando eu me disponho a Ele, quando eu digo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É quando eu entendo que estar do lado de Jesus é que faz a diferença. Pedro, Tiago e João estavam do lado de Jesus, eles estavam com Jesus, é por isso que eles estavam cheios da presença da glória. Eles não tiveram tempo de falar absolutamente nada, porque eles só falavam das coisas dos céus. Eles estavam felizes, empolgados com aquilo, enquanto o restante dos discípulos estavam lá com a multidão, uma multidão sem compromisso com Deus, uma multidão insegura, uma multidão que só buscava Jesus atrás de coisas, uma multidão que só queria cura, mas não queria relacionamento com Jesus. Porque a vida não vale assim. Eu quero as coisas que Deus tem para mim, mas eu não quero Deus que me exige, que me cobra. Porque nós queremos o Deus Salvador, mas não queremos o Deus Senhor. Porque o Deus Salvador, Ele salva todo mundo, está todo mundo feliz, está uma bênção. Mas o Deus Senhor, Ele te exige: eu sou o seu Senhor, então você precisa me honrar, você precisa me respeitar, você precisa valorizar a minha vida, você precisa fazer o que eu mando você fazer. E é nessas horas que a vida de vale e de monte, a gente começa a entender o contraste de uma para outra. Porque se você quer viver uma vida abençoada por Deus, você precisa subir ao monte, você precisa ter um encontro real com Jesus, você precisa viver com Jesus diuturnamente. Não são decretos humanos que vão falar quem somos, irmãos, mas nós obedecemos. Mas a igreja, ela não para, porque embora surja um decreto para a gente fechar isso aqui, eu irei adorar o Senhor dentro da minha casa.
Você vai adorar Jesus dentro da sua casa. É por isso que a igreja não para, ela é um organismo vivo, ela é funcional, mas só consegue fazer isso quem sobe ao monte, quem tem um encontro com Jesus, quem está cheio da presença da glória, porque tem uma vida de vale, irmão. Quem tem uma vida de vale não consegue entrar nesse lugar, embora ele seja acessível. É acessível a todos, mas são poucos que querem buscar esse lugar, são poucos que querem orar, são poucos que querem buscar, e nós precisamos nos levantar, nos posicionar, porque uma vida de vale é uma advertência para nós, não entrar nesse lugar. Tem um texto na Bíblia, 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 4, vai dizer assim: uma das filhas dos profetas clamou a Eliseu e disse: meu marido teu servo temia o Senhor, tu sabe disso. Agora veio o credor para levar os meus filhos para serem escravos. Irmão, que coisa, que situação aquela mulher estava passando. O marido era piedoso, temente a Deus, servo de Deus, mas descontrolado. Ele se atribulou, não resolveu a dívida, morreu e deixou para quem ficou. E agora? Essa mulher teve uma atitude nobre. Ela poderia ter feito tantas coisas erradas, mas ela recorreu ao homem de Deus. Ela foi atrás do homem de Deus e disse: me ajuda. Ele olhou para ela e falou assim: o que eu hei de fazer contigo? Você vai fazer o seguinte: você vai pedir vasilhas a todos os teus vizinhos. Eu acho interessante, irmão, tem gente que, se dependesse da bênção, por causa do vizinho, ele ia ficar sem a bênção. Ele é brigado com todo mundo. Ele é o vale para a sociedade, ele é o vale para a vizinhança. Mas ela foi, todos os vizinhos abençoaram a vida dela, creio que a casa ficou cheia de vasilhas. Então partiu do profeta, e o azeite começou a descer, e foi enchendo, enchendo as vasilhas, enchendo. Quando estava todas as vasilhas, ela disse: traz mais vasilha, mas não tinha mais. E a Bíblia diz que o azeite parou. Ele não acabou. Se tivesse mais vaso, tinha mais azeite. Você sabe por quê? Embora você esteja vivendo uma vida de vale, se você buscar a Jesus e as pessoas certas que você tem que buscar, você pode ter certeza que a fonte do milagre na tua vida será inesgotável. Porque é o Deus que servimos. O vale, ele pode representar, irmãos, inúmeras coisas. Coisas momentâneas, passageiras, coisas que passam, mas pode ser também coisas que permanecem durante longos anos, e isso gera estresse, gera lágrimas, choro, angústia. Quantas pessoas eu não conheço que estão chorando nesse exato momento e não conseguem sair do fundo do poço. Situações que não são momentâneas, já tem um tempo ali, mas tem coisas que acontecem hoje, em uma semana se resolve. Mas quantas pessoas não já estão com um problema durante anos e não conseguem resolver? Isso tem prendido tanta gente. Tem gente que tem problema no casamento, não se falam, mas quando sai na rua, dá mão aqui para a gente, pelo menos fazer a média para os outros, para as pessoas verem que a gente está bem. E sendo que está tudo ruim. Por que não resolver isso hoje? Por que não sair desse vale hoje e dizer uma palavrinha simples: me perdoa? Ah, mas não fui eu, foi ela.
Ah, mas não foi eu, foi ele. Não importa. Perdão é uma decisão. Se você decide entrar nesse lugar, a sua casa será uma bênção. A sua vida será uma vida feliz. Então resolva, decida isso, saia do vale hoje. Para que viver nisso? Desemprego, quanta gente está desempregada, irmão? Ainda mais com tantos lockdowns que estão querendo fazer, querendo prender todo mundo, fechar tudo. Vamos fechar. Aí tem muita gente que já fica preocupada. E é de se preocupar mesmo. Agora, a diferença da vida do vale para a vida do monte é essa, que nós que estamos no monte, nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Essa é a hora da gente agir com fé. Hoje ainda pela manhã, na nossa reunião com a liderança, eu disse isso para eles. Eu falei, irmãos, no início da pandemia, foi o início do ano que a gente mais cresceu nessa casa. Porque nós não paramos, porque nós cremos que Deus está conosco, irmãos. Ah, pastor, mas você pode pegar o vírus e pode morrer. O que eu tenho a ver com isso? Se o Senhor quiser, Ele fará. A gente canta isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, aí na hora do agir, aí acaba a música. Não, muda essa música é de Satanás. É porque às vezes a gente age sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Suba ao monte e creia que Ele está com você. Resolva essas coisas. Dificuldade financeira. Quem hoje tem dinheiro para dar, irmão? Levanta a mão. Levanta, João, tenha fé. Quem tem dinheiro hoje? Agora, quem quer ter dinheiro? Só um pouquinho, né? Essa é a diferença, irmão. Que às vezes a gente, quem quer uma chave, aí joga. Aí um vai lá e pega, o outro fica olhando. Passou por aqui, quase pegou na minha testa, mas não teve coragem de levantar a mão, por fé. Problemas de relacionamentos são problemas que podem gerar tempos, como pode ser resolvido a qualquer momento, mas basta uma decisão. Então a vida de vale, ela depende também de você, porque Deus, para abençoar a sua vida, Ele depende de você. Olha que interessante. Tem gente que Deus está empurrando ele para o sucesso, para a bênção. Ele está dizendo, não, eu quero ficar aqui. E Deus quer te entregar. O melhor desta terra é meu. Você pode dizer isso? O melhor desta terra é meu. E cadê o melhor da terra? Porque você não está experimentando isso? É porque você precisa acessar o lugar que a força do teu braço não te levará a esse lugar, mas que a dependência do Senhor vai fazer você entrar e desfrutar do melhor desta terra, de você viver um tempo de alegria, e tudo isso depende mais de você do que do próprio Deus. Depende de você. Hashtag. Uma condição de vida, a solidão. Quantas pessoas são solitárias e rodeadas de tanta gente? Eu já ajudei tantas pessoas, irmãos, que sofrem desse mal da solidão. E é tão bom a gente encontrar pessoas que realmente estão conosco, que realmente nos amam de verdade,
que realmente são amigos, não são aproveitadores, são amigos de fato, que estão realmente com você. É bom ter amigos ou não é, gente? Até no frio, olha como é bom ter um amigo. Dá um abraço aqui. Um cai, o outro levanta. Agora, quem não tem amigos, vive uma vida solitária. E eu acho incrível aquele texto da palavra de Deus que diz assim: Deus pega o homem solitário e faz ele habitar em família. Nós precisamos entender esse lugar, irmãos, porque é acessível. Porque sofrer sozinho, se eu posso ter um bocado de gente do meu lado? Para que viver na solidão, se eu posso, estar com gente, estar com pessoas, ter o calor humano? É claro que sempre a gente não vai ouvir coisa boa. Tem momentos que a gente vai ter que ouvir algumas verdades, e essas verdades às vezes vão doer, mas é a verdade. O abandono. Minha irmã foi esse lugar que adota crianças, e ela foi fazer uma visita. Ela disse que os pequenininhos não são tantos incisivos assim para estar em cima, para querer ser adotado, mas os outros já estão maiores. Irmão, como é difícil. Eles pegam nas pernas das pessoas e dizem: você vai me levar? Não me deixa aqui mais não, me adota, me leva. Irmão, isso é doído. Pessoas que foram abandonadas, largadas, rejeitadas, estão vivendo um vale, e não só um vale, é um vale interno, é um vale na alma, que só alguém com amor, irmãos, pode abraçar. Só alguém com amor pode pegar e dizer assim: eu vou cuidar de você, eu vou valorizar a sua vida, eu vou ser seu pai, eu vou ser sua mãe. Pessoas que foram largadas e rejeitadas. A depressão. Quantas pessoas estão passando por isso, irmãos? O pessoal fala: é o mal do século. Nós estamos aqui para abraçar a tua vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Você não está mais só. Você tem a gente agora. Olha que coisa boa. Nós somos uma família. E você precisa entender isso. Vícios. Quantas pessoas estão presas nos vícios, irmão? É um vale. Tem gente que convive com isso todo dia. Tem um marido que bebe todo dia. Tem a mulher que bebe todo dia. Os filhos, é todo dia isso. Isso é um vale. Imagine a dor de uma família dessa. São coisas que acontecem por uma condição da vida, uma limitação. Tem pessoas que são tímidas, não conseguem se relacionar, não conseguem abrir o coração para ninguém, não conseguem ter amigos, elas se isolam, elas gostam de ficar no cantinho. Irmãos, você precisa se levantar hoje e decidir subir o monte, entrar na presença de Deus e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor pode me ajudar, e Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, porque Ele é poderoso para isso. Ele morreu por você, mas Ele ressuscitou também por você, para te dar vida, e uma vida em abundância. Ele não está morto, Ele está vivo, e você precisa entender isso. Enfermidade, quantas pessoas não estão hoje enfermas? Elas queriam dar tudo o que têm. Quantas pessoas ricas queriam dar toda a sua fortuna para ter saúde e não tem. Muita gente. Eu me lembro de uma reportagem do Super-Homem,
o ator que fez o Super-Homem. E ele, paraplégico, uma cadeira de roda. E um repórter perguntou para ele: o que seria isso que ele está vivendo agora, diante de tudo aquilo que ele já tinha passado? E ele disse algo interessante: tudo isso que eu estou passando nada mais é do que um realinhamento de valores. Do que adianta a gente ter tanta coisa e não poder usufruir essas coisas? E você pode usufruir hoje de tudo, da presença de Deus, de relacionamentos. Você pode desfrutar do melhor de Deus para a tua vida, para a tua família. Você pode juntar todo mundo hoje, sabe? Você pode juntar e ser feliz do jeito que você é, com o que você tem. Você pode ser feliz hoje. Isso depende, é uma condição, você que decide. Por isso que eu falo, Deus depende muito do que você queira aceitar, o que Ele tem para a tua vida, porque o que Ele tem para a tua vida é algo grande, não é algo pequeno, é algo que você aceita e Ele te dá. Quando você lê lá, bater e bater, Ele está dizendo, pode dar, está aberto. Pedir, pedir, dá-se. Quem procura, mas a gente precisa acessar o lugar. Porque se o lugar é acessível, por que não eu entrar nesse lugar e encontrar Jesus e ficar com Ele ali? É por isso que muitas pessoas não conseguem usufruir do melhor de Deus. Não que Ele não queira dar, é porque as pessoas não querem buscar. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar com todo o vosso coração. É todo o coração. É dizer, Jesus, eu não aguento mais esse vale, eu não aguento mais sofrer, eu preciso de uma resposta, me ajuda. Sozinho eu não estou dando conta. E é nessas horas que Ele vem. Ele vem. E quando Ele vem para mudar o curso da história do homem e da mulher, irmãos. Tanta gente sofrendo de montão. E é uma dor que a gente sente também. Porque a gente é incapaz de tentar ajudar, a gente até quer ajudar. Mas as pessoas estão sofrendo porque elas mesmas não conseguem sair daquela condição. Mas hoje eu quero que o Senhor te dê forças para você conseguir vencer esse mal, esse vale. Que Ele te dê forças para vencer, irmãos. É preciso entender o antes, o durante e o depois do vale. Antes do monte, a gente vive na dimensão da incredulidade, a gente não entende muito bem o que Deus está querendo falar, e a gente quer viver conforme a gente acha, conforme a gente pensa, e a gente não entende muito bem, porque a gente age por impulsos em todas as coisas, não tem intimidade, não tem revelação, porque nós estamos secos por dentro. As pessoas sofrem tanto, que elas não conseguem mais confiar em ninguém, elas não conseguem mais ter amigos. Eu conheço pessoas que dizem, não, eu não confio mais em ninguém, porque foram traídas, foram abusadas. Somos impotentes antes da destruição, irmão, do inimigo, porque no vale o diabo está atuando, as pessoas estão sendo destruídas, estão sendo derrotadas. Durante o monte não, ali é a intimidade, ali você consegue debruçar o seu rosto no peito de Jesus, como João fez, e ele fazia questão de escrever nos seus livros o discípulo que ele amava. A intimidade, a revelação da glória, a poder, a unção, a autoridade dada por Deus.
Não uma autoridade humana, mas uma autoridade divina, que a Bíblia diz que tudo que ligar aqui será ligado lá. É por isso que é acessível, porque se você quiser hoje, Ele pode te entregar. Isaías 55, versículo 6 vai dizer isso: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ele está perto hoje de você? Então busque. Diga para Ele o que você está passando, qual é o vale que você está vivendo. Diga para Ele. A vida no vale, irmãos, estão os problemas, as situações ruins, as dificuldades, e eu te digo, elas vão sempre existir. Eu não vou mentir para você que as dificuldades vão sair, não, elas não vão sair, mas você vai ter alguém que é poderoso para te ajudar a passar por isso. Ele vai estar contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar, porque Jesus está conosco. É no vale que colocamos em prática o que aprendemos no monte, porque quando a gente aprende que Jesus é tudo, a gente não consegue olhar para a dificuldade do mesmo jeito. A gente sabe que é passageiro, a gente sabe que o estado que a gente está passando agora, de choro e de lágrima, é só uma noite, é uma transição. Isso vai passar e a alegria virá. Isso é convicção. Aquele homem estava passando um problemão, irmão. Que uma coisa é você passar um problema, outra coisa é você estar com um problema com seu filho. E é por isso que ele foi até Jesus e disse: Jesus, me socorre, me ajuda. Eu estou impotente diante da situação. Eu até pedi para os discípulos teus orarem, mas eles não fizeram nada, não conseguiram. Porque no vale as pessoas estão sofrendo. Até que Jesus aparece. Quando Jesus aparece, as coisas mudam. Quando Jesus aparece, a gente consegue dizer: uau, Jesus é lindo. Eu falo isso porque Jesus mudou a minha vida. Você pode dizer isso porque você sabe quem você era. Eu não gosto de contar testemunho, porque o meu é testemunho, então eu não conto. Mas Jesus é poderoso, porque para Ele pegar uma pessoa, um nada, e colocar para sentar com os príncipes da terra, eu posso dizer que Ele é poderoso. E se Ele conseguiu mudar a minha vida, irmão, você é fichinha. Ele é poderoso para fazer tanta coisa na tua vida. Agora dê lugar para Ele. Olha o que diz Salmo 23, a gente não fala isso. É um salmo tão conhecido. O Senhor é o meu, nada, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas, refrigera a minha, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo isso é bom, irmão. Mas o salmista experimentou vales. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Ele está com você, Ele está comigo. Então você não está sozinho. Então por que sofrer sozinho? Por que chorar sozinho se você tem pessoas que podem te ajudar, que pode te amar, que pode valorizar a tua vida, que pode te erguer? Se Ele está comigo e a vara e o cajado dele me consola, porque Ele não está aqui para bater em nós, Ele está aqui para nos consolar e dizer: olha, você vai vencer, você vai dar conta. Se a gente quer sair do vale, a gente tem que entregar nossa vida hoje para o bom pastor.
E dizer: Jesus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Então eu quero entregar minha vida ao Senhor hoje. E quando você faz isso, Ele assume o controle da tua vida. E Ele te dá um destino. Porque muitas das vezes a gente está caminhando sem destino. A gente está caminhando, trilhando o nosso caminho para um lado e para o outro, sem saber para onde a gente vai. Mas Ele é a bússola para a nossa orientação, irmãos. Se Ele está no barco, você não pode temer o perigo. Ainda que o barco afunde, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Ele está com você. Então você precisa confiar nele, subir ao monte e ter um encontro real com Ele. E a pergunta que eu faço para você hoje é uma pergunta simples: o que tem passado na tua vida? Como é que está a tua casa? Como é que você está vivendo? Como é que está a tua família? Quais são os descaminhos que você está trilhando? Hoje Ele te diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E eu quero te dar vida. Quero tirar você dessa situação. Quero fazer você uma pessoa feliz. E hoje é o dia que Ele escolheu para te tirar desse vale. Hoje é o dia que Ele escolheu para te erguer novamente, para você ter uma vida de monte, uma vida da presença dEle, para você sair da superficialidade, para você entrar nesse lugar e acessar esse lugar. É um lugar que quando você entra, você não quer sair mais. É um lugar que você entra e que você diz assim: eu não consigo viver em outro ambiente. É por isso que a gente canta aquela canção: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E é uma realidade. Porque nós acessamos esse lugar, irmãos, e a gente tem propriedade. Eu digo isso com a boca cheia: o meu Deus, Ele não me desampara em nada. E se você quer ter esse Jesus, você precisa acreditar no Salmo de número 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do meu Deus, do meu Senhor. Ele fez os céus e a terra, Ele cuidou de mim, Ele cuida de mim, Ele me criou, e Ele pode me ajudar.